Eu convido você, meu amado e minha amada, para abrir a maravilhosa palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Atos 9, versículo 1. Eu preparei uma coisa, mas ouvindo a pregação da Vanessa, eu vou tentar dar uma sequência nas coisas que ela falou de uma outra maneira. Eu achei tão forte algumas coisas que ela tocou aqui, que eu queria reforçar. Atos 9, 1. Amado, eu quero dizer para você, primeiro, que você é uma pessoa muito importante para Deus, que Deus tem um plano e um projeto para a sua vida, maravilhoso. Quero dizer para você que a maneira que você vive hoje, vou repetir, a maneira que você vive hoje não é a única maneira de viver. A maneira que você vive hoje, o estilo de vida que você tem, não é o único estilo de vida possível para o cristão. E eu estou falando da sua vida profissional, eu estou falando da sua vida pessoal, estou falando da sua vida romântica, estou falando da sua vida sexual, estou falando da sua vida afetiva e, acima de tudo, da sua vida espiritual. E eu quero dizer que Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. E eu tenho 40 anos que estou dentro da igreja e eu falo com caridade, com dor no coração, que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, principalmente dentro dos movimentos tradicionais da igreja, elas experimentam uma superfície de Deus, uma superfície daquilo que Deus pode dar para elas na vida delas, por terem uma visão distorcida de Deus, por terem uma visão de Deus, de um Deus que não é um Deus que se revela, mas é um Deus que se projeta. Existe uma diferença de um Deus que se revela, de um Deus que se projeta. Vou dar um exemplo aqui. Tem pregadores, amigos meus, que eu amo, que eu prego junto com eles, mas que falam que quem toma vinho está condenado no inferno, amém? Eu fui pregar na Itália e na Espanha. O pessoal no retiro toma vinho. Concorda? Um dos dois tem a visão distorcida. Concorda, gente? Alguém está errado, gente, não é? Não, pensa bem, gente. Tem gente que fala que é errado tomar vinho. Tem gente que faz retiro e toma vinho no retiro. No retiro, estou falando na casa, né? E na Itália, na Espanha. Porque alguém tem uma visão o quê? Distorcida da realidade. Mas é que está. Não vai ser eu que vou falar para você se você pode ou não pode tomar vinho. Aí que está a questão. É você que tem que ter uma maturidade na fé. É você que tem que crescer na fé. É você que tem que ser espiritual. É você que tem que se tornar adulto. É você que tem que ter uma intimidade profunda com Deus para saber o que Deus tem para a sua vida. As pessoas chegam para mim, principalmente quando eu viajo assim para outros estados, chegam jovens para mim: Juninho, eu quero que você ore para mim, para ver se Deus quer que eu seja padre, ou Deus quer que eu seja freira. Amado, se Deus não falar para ele, por que vai falar para mim? É uma resposta que a pessoa tem que ter. É uma resposta que a pessoa tem que ter na sua intimidade. E vou dizer mais, a Vanessa falou na pregação dela que Deus, na sala de Pentecostes, Deus dá visões. E as pessoas pensam que visões, que Deus dá e sonhos, é sempre sonhos espíritos. Não, Deus dá visão. O negócio que você tem que fazer. Deus dá visão aonde você tem que trabalhar. Deus dá visão dos amigos que você tem que andar. Deus dá visão, os locais que você tem que ir. As pessoas que tem que agregar na sua vida e as pessoas que te seguram, que te atrapalham, que você não deve andar com elas. Deus dá essa visão, gente. Só que você tem que ter uma intimidade com Deus profunda.
E eu quero falar disso. Eu vou falar de uma coisa, gente, aqui agora, antes de entrar na palavra, ler a palavra, que é para você guardar. Tem um psicólogo, um psicanalista, que ele foi discípulo de Freud, mas ele divergiu de Freud na questão da religião. E esse homem, Carl Jung, é uma pessoa que vocês vão ouvir a maioria dos pregadores católicos falar mal dele, mas vocês vão ver os grandes monges falar bem dele. Os monges que estão orando nos conventos, nos cemitérios, eles falam bem dele. Carl Jung, ele fala o seguinte, que você tem que ter um centro, que a pessoa que não tem um centro, que é o seu self na sua vida, ela está perdida. E o que acontece com as pessoas? As pessoas, elas vivem perdendo o seu centro, perdem o centro. Qual que é o meu centro há 40 anos? Jesus. Meu centro é Jesus. Isso não é alienação, é centralização. Então Jesus é meu centro, é como se fosse o meu sol, e o resto das coisas, eles giram em torno. Então eu não me perco, eu vejo o jovem falar hoje, eu não vou em balada, porque eu me perco se eu for em balada. Sabe por que se perde? Porque não tem um centro, ou não tem confiança ou não tem confiança no seu centro, ou não tem fé no seu centro, ou pior, não tem fé em si mesmo. E uma das piores coisas que pode acontecer conosco é quando nós perdemos a fé em nós mesmos. Aí eu creio em Deus, mas eu não tenho capacidade para passar no concurso. Eu creio em Deus, mas eu não tenho capacidade para aprender uma língua, inglês, espanhol, não sei, italiano. Eu creio em Deus, mas eu não tenho capacidade para montar um negócio. Eu não tenho capacidade. E amado, eu vou dizer para você, de fundo do meu coração, se vocês soubessem a capacidade que vocês têm, se todos nós, vamos lá, deve ter umas 200, 300 pessoas aqui, se todos nós aqui usássemos a nossa capacidade aqui dentro, nós aqui mudaríamos o Brasil. Aqui, se tem alguém com vocação para ser político aqui, talvez fosse o governador do estado, sem exagero. Talvez fosse prefeito. Ah, Juninho, mas eu não tenho capacidade. Amado, capacidade é algo que você adquire, que você aprende. Tudo na vida você aprende. Eu garanto, se perguntar para alguma pessoa do mundo, qualquer pessoa, o Juninho é tímido, nenhuma pessoa vai falar que eu sou tímido. De verdade. Nenhuma pessoa vai falar que eu sou um homem tímido. Eu sou uma pessoa de natureza tímida. Mas, amado, eu descobri que a timidez é uma doença. E eu não ajo com timidez. Eu nunca ajo com timidez. Eu nunca ajo, é uma doença, então eu vou agir. Amém? Então eu desejo para vocês que após essa pregação, você saia daqui, de verdade, com uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. E se você sair com uma nova mentalidade, como os muitos saíram, uma vez nós tivemos um encontro, o João estava no encontro, aí o pessoal de Franca me colocou na parede, o João estava junto até, me colocou na parede questionando algumas coisas da pregação. Mas isso é liberdade demais, isso é liberdade demais, liberdade demais. E as pessoas ali que falaram que é liberdade demais, se encolheram. Não cresceram na fé, não cresceram na vida, não ousaram, estão no mesmo lugar. Porque, amado, para você conquistar as coisas que Deus tem para te dar, você precisa conquistar, amém? Deus não vai dar assim, ó, pá! O povo teve que conquistar a terra prometida. Você não vai ser um grande psicólogo se você não agir. Não vai ser. Se você não estudar, se você não se especializar, se você não aparecer e mostrar o seu rosto. Outra coisa que nós falamos na renovação, você não pode aparecer. Então tá, não aparece que você vê onde você vai chegar, lugar nenhum. As pessoas, gente, de verdade, as pessoas precisam saber quem é você. Isso não é vaidade. Isso é você mostrar a sua essência.
As pessoas falam que não pode vender um peixe. Tá bom, então você não vai vender o peixe? Quem que vai comprar o seu peixe? Você não vai, ninguém vai comprar o seu peixe, gente. E você não vai sair do lugar por causa de uma coisa assim idiota. Eu não posso vender o meu peixe. Não, mas você tem que vender. As pessoas têm que saber quem você é. As pessoas têm que saber da sua capacidade. Com inteligência, o seu chefe tem que saber da sua capacidade. Sabe? Com inteligência, sem passar por cima de ninguém. Tem que saber para você crescer na sua empresa. Amado, nós temos que mostrar para que viemos. E aí, mas eu quero que você guarde isso. Diante dessa realidade toda que eu falei, vocês não podem perder o centro. O que é o centro? Se eu me tornar um político, eu não vou fazer o que todos fazem. Eu vou ser um político diferente, partidário. Eu vou ser um político o quê? Diferente. Se eu saio a vereador, a minha campanha é diferente. Durante a campanha eu faço campanha, mas eu vou evangelizando. De que maneira? Sendo diferente. Eu não saio xingando todo mundo por aí, que nem todo mundo faz. Mas não combina com o cristão ofender todo mundo. Não combina, já. Não tem a ver com o cristianismo isso. Aí a pessoa fala, é porque eu sou profeta. Aí a pessoa é profeta, sai xingando todo mundo, ofendendo todo mundo. E eu sei que dá ibope, eu sei que dá bote, eu sei que os rios ali os rios, né, que falam, que é os rios, né? Multiplica. Mas, amado, isso não faz parte da essência do ser cristão. Ser cristão é ser nobre. Ser cristão é ter um centro. Ser cristão é ter atos igual de Jesus. Pegue comigo Atos 9:1. Enquanto isso, Saulo... Já pegaram, gente? Atos 9:1. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos sacerdotes, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, já estando perto de Damasco, subitamente uma luz resplandecente vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro que é recalcitar contra o aguilhão. Então, trêmulo, atônito, e disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu o Senhor: levanta, entra na cidade, e aí será dito o que deves fazer. Os homens acompanhavam, enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Mas não viam ninguém. Eu quero saber quem vai ver Jesus aqui hoje. Quem vai sair com o centro daqui hoje. Mas não viam ninguém, ou seja, todos estavam no mesmo ambiente, todos estão no retiro, mas quem vai ver Jesus aqui? Mas não viam ninguém. Perdi qual versículo que eu estou, gente? 8. Saulo levantou-se do chão, abrindo porém os olhos, não viu nada. Tomado pela mão, introduzido em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Aqui, gente, havia em Damasco um homem chamado Ananias. Vocês têm um Ananias? O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui. O Senhor respondeu: o Senhor lhe ordenou: levanta, vai à rua direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Olha como ele viu Jesus. Está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez entre os fiéis em Jerusalém? E aqui tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é um instrumento para mim, um escolhido, que levará meu nome diante das ações dos reis de Israel e dos filhos dos reis. Eu lhe mostrarei tudo que irá padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou em casa, impôs-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, este Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, olha que forte, caíram
dos olhos de Saulo como que escama, recuperou a vista, passou a enxergar, depois levantou e foi batizado, depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Primeiro eu quero dizer, ministério maravilhoso. Não, parabéns. Não pode sair, né? Parabéns, vocês são muito bons. Deus abençoe, Deus conserve vocês sempre assim. Deus abençoe profundamente. Olha, muito ungido, viu? Espero que vocês voltem mais vezes aqui no Aviva, porque olha, que pegada, viu? Pegada que fala? Que pegada maravilhosa. Deus abençoe vocês. Amados irmãos, essa luz de Paulo, que cegou Paulo, a luz que cegou ele, olha só, parece um mal, né? Esse mal que cegou Saulo foi aquilo que salvou. Mas eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, a gente pensa assim que Deus sempre converte quem está no pecado. É a visão da igreja, gente. Você vai ver pregação, vocês escutam pregação o tempo inteiro, Deus vai mudar você que está no álcool, Deus vai mudar você que está na droga, Deus vai mudar você que está na prostituição, Deus vai mudar. Mas, amado, eu quero dizer o seguinte, que Deus não converte só quem está no pecado, Deus converte quem está certo demais. Eu diria, Deus converte quem pensa que está certo demais. Saulo não estava bêbado, Saulo não estava drogado, Saulo não estava perdido na imoralidade, Saulo não estava longe da religião, ele estava dentro, mas Saulo estava cego por dentro. E a pior coisa que pode acontecer com um cristão, ele está na igreja, e às vezes ele está rezando, e às vezes ele reza rosário, às vezes ele busca o Senhor, mas ele está completamente cego por dentro. E eu vejo gente na igreja, gente que frequenta a igreja, que conhece a Bíblia, conhece a doutrina, mas ainda não caiu no cavalo. A pessoa vive no julgamento, a pessoa vive na lei completa. Mas Juninho, não é o certo viver na lei, não, amado, o certo é você viver na graça. O certo é o seu centro, é ser Jesus. Muitos não caíram do cavalo ainda, estão certos demais. Mas, amado, quando a verdade entra, ela não vem, não tem como você dominar a verdade. Quando a verdade rompe com você, quando acontece algo transcendental, algo sobrenatural, essa verdade, olha só o que fez com Paulo, ela derrubou Paulo e recriou Paulo. Saulo, até então, não era Paulo ainda, era um homem completamente identificado com a lei. Ele era forte, convicto, seguro, religioso, exemplar. Ele se achava justo demais. E qual é o problema que eu vejo? É um problema que me dá problema na igreja pregar isso, mas vamos lá, mais uma vez. E qual é o problema da pessoa que se acha justa demais, certa demais, perfeita demais? E amado, vou dizer, dos pregadores, 70% são assim. 70% estão sendo generosos. Onde é que está o mal? Onde é que está o erro? O erro está lá fora, o mal está no outro, e eu estou certo. E aquilo que é um problema para mim, eu vou condenar no outro com força. Quantos hoje perseguem, julgam, ferem, excluem e acham que estão defendendo a Deus? Não, eu estou fazendo um favor a Deus. Quantas pessoas que são homossexuais, que não frequentam a igreja porque foram excluídos? Aliás, se eu perguntar aqui, quem é homossexual, levanta a mão, com certeza ninguém vai levantar, se tiver. Porque a pessoa vai pensar assim, eles vão me excluir. Eles não vão me aceitar, não vão deixar eu andar com eles, não vão dar tempo, gente, não vão dar tempo para a pessoa ter um espaço de caminhar e ter um encontro com o Senhor e ter um centro com o Senhor. Amados, todos têm o direito de ter um encontro com o Senhor.
Ninguém tem um direito de excluir ninguém de ter um encontro com o Senhor. Ninguém tem o direito de excluir ninguém da igreja. E aí você olha a didática de Jesus Cristo, a dinâmica de Jesus Cristo ali. As mulheres, gente, eram excluídas na época de Jesus. Mulher era excluída. Jesus elevou as mulheres ao patamar de discípulas. Maria Madalena é a rainha dos apóstolos, né? Tem Maria, que é a mãe de Deus, Maria que gerou Jesus Cristo, né? Que é Deus, e Maria Madalena, que andava com Jesus, e mais algumas mulheres, Salomé, que Jesus chamou ela para ser discípula. Elas caminhavam com o Senhor. Jesus andava com leprosos, Jesus andava com todo tipo de pessoa que eram excluídas. Jesus trazia para dentro, vem para cá, 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 vem para cá. Mas é que tá, Juninho, o seu argumento não está me convencendo. Juninho, o seu argumento não convence ninguém. Eu sei que não convence, nem Paulo. Porque de repente, para você convencer Paulo, não adianta uma conversa com Paulo, não adianta uma explicação com Saulo, não adianta não, de repente uma luz do céu envolveu Saulo, e Saulo caiu por terra. Deixa eu explicar, não foi uma conversa, não foi um argumento, não foi uma explicação, foi um encontro. Amado, como Lacan diria, quando o real irrompe, aquilo que Saulo achava que era real. Eu sigo 365 leis, 248 mandamentos. Não, e Paulo era assim: você é leproso, vai lá para a aldeia, vai morar na aldeia, vai lá, fica lá, não ande com nós, porque você é impuro. Saulo era assim: você é mulher, está menstruada, não chegue perto de mim, você é impura, não chegue perto de mim. Está com dúvida, não pergunte nada, pergunte para o seu marido em casa, não converse com homens. Mas de repente Saulo teve encontro com Jesus, a glória de Cristo apareceu, e quando a glória apareceu, o orgulho caiu, a razão tremeu, o controle desmoronou. Deus não debate com Saulo, Deus derruba Saulo. Existem verdades que só tem um jeito de aprender, é através da rendição, é a da queda, é cair aos pés do Senhor, é uma experiência real. Eu não sei se você teve uma experiência real, profunda com o Senhor. Como é que eu sei se eu tive uma experiência real, profunda? Muda o centro. Saulo tinha um centro, que era a lei, agora tem outro centro, que é Jesus. Mas não é a mesma coisa. Deixa eu repetir, não é. Eu conheço cristãos, centenas deles, que tem como centro a lei, a regra, e geralmente a regra para eles é baixa, e a regra para o outro é alta. É a lei, eles andam medindo, eles andam com uma régua medindo o pecado dos outros, eles andam com uma régua, olha o tamanho do seu pecado, olha o tamanho da sua falha, e vão vomitando isso, e vão fazendo isso, porque não tiveram a graça de cair no chão fortemente e ouvir a voz do Senhor que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe, Jesus não acusa, Jesus não explica, Jesus chama pelo nome. Saulo achava que estava defendendo a Deus, mas Saulo estava lutando contra Deus. Quantas vezes achamos que estamos tão certos, que estamos errados sem perceber? Meu amado, isso aí vale para tudo na nossa vida. Você está lá, puxa, eu estou aqui, eu nasci para fazer esse trabalho aqui, tá? Aí você descobre que não é. Ou você está numa faculdade, segundo ano de faculdade, já paguei 3 anos, medicina, eu vou ser médico, mas algo ali dentro fala: não, você não nasceu para ser médico. Tem uma voz, amado, tem uma voz, sabe? A voz, nós temos vozes que falam conosco o dia inteiro, vozes do pai, vozes da mãe, vozes do irmão, vozes do amigo, vozes da televisão, vozes da lei, e existe uma voz, que é uma voz mais profunda,
que é a voz do seu eu mais profundo, que é a voz de Deus. Mas se você não tem o centro, você não escuta essa voz. Se você não está centrado em Jesus, você nunca, aí você confunde, e agora, será que Deus quer? Será que Deus não quer? Amado, você precisa estar centrado. Jesus é o meu centro, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu centro. Olha só, quando Saulo abriu os olhos, ele não vê mais nada, e aí está o segredo. Quando a gente tem um centro, quando a gente tem um encontro com Deus, quando Deus impactaliza na sua vida, o que acontece? A visão antiga, ela apaga. E aí, você ganha uma visão nova, que vai te gerar uma vida nova. Tem gente que quer ver a luz, mas nunca ficou cego. Tem gente que quer revelação, mas você quer revelação mesmo? Você quer a revelação de Deus hoje? Você quer que Jesus se manifeste na sua vida? Você quer que o céu se rompa hoje, ele apareça para você e te jogue de quatro e faça você ficar gritando aleluia, glória a Deus, sem parar aqui? Você quer ter uma experiência com o Senhor que façam as lágrimas cair dos seus olhos, e você chora, e você soluça, e você fala: eu estou sentindo Deus, eu toquei no Todo-Poderoso, eu toquei no Magnífico, eu toquei no El Shaddai, no Rei dos Reis, no Senhor do Senhor, no Príncipe da Paz. Eu quero isso. Mas amado, se você quer isso, você se prepare, você vai perder o controle. A visão antiga já era. Amado, eu tinha 19 anos, e eu jogava futebol, modéstia à parte, jogava bem no gol e na linha. Eu queria ser, até há um tempo eu queria ser jogador profissional. Eu mudei para São José dos Campos, 19 anos, não tinha mais idade para isso, mas o futebol era a minha vida, era a minha paixão, eu gostava, eu torcia para o meu time, eu ia em estádio, eu gostava. Mas quando eu conheci o Senhor, amado, não é que eu deixei de torcer para o meu time, amém? Eu não deixei de torcer para o meu time, de forma alguma. O que aconteceu? Jesus é o centro, sabe? Não é que o Palmeiras deixou de ser o Palmeiras. O Palmeiras tinha um P maiúsculo, ficou um P minúsculo. Sei, cara. Não é que o Ademir da Guia deixou de ser o Ademir da Guia. Vocês não conhecem o Ademir da Guia, né? Que o Marcos deixou de ser o Marcos vocês conhecem. Não é que deixou, gente. Perdeu o brilho, gente, sabe? Você não gosta quando o Palmeiras ganha? Eu não gosto, mas não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa, sabe? Muda, a vida ganha um outro colorido. Então, amado, Paulo estava cego, porque Deus tinha um futuro novo para mostrar para ele. E Deus, olha só que eu vou te falar, como profeta, homem de Deus, Deus quer te deixar cego hoje, para te mostrar um futuro completamente novo. Deus quer te dar um novo recomeço hoje. Mas esse recomeço, amado, aquela visão antiga que você tem de Deus, aquela visão antiga que você tem de você mesmo, ela tem que ficar para trás. Você tem que falar: Senhor, quem vai usar isso hoje? Senhor, eu quero perder as minhas certezas. E eu quero, Senhor, que você me faça aprender de novo. Eu quero aprender de novo, eu quero aprender. E, amado, aí você vai ter que fazer uma coisa que ninguém faz. Você vai ter que desapegar daquilo que você aprendeu para aprender o novo. Sabe? Aprender espiritualmente. Aprender com Jesus no centro. Aprender coisas novas. Mergulhar no novo. É preciso ter ousadia para mergulhar no novo. É preciso cair do cavalo para jogar velhas fórmulas completamente fora. É ousadia. Então Deus me deu a visão. Qual é a visão que Deus me deu? Qual é o alvo que Deus me deu? Então tem um alvo que é Jesus, mas quais são os outros alvos? Deus me mostra que eu posso ser isso, que eu posso ser um empreendedor. Deus me mostra que eu posso ser um professor. Deus me mostra que eu posso ser uma pessoa que guia de turismo. Deus me mostra que eu posso ser um médico. Mas você está disposto a investir nessa visão, a estudar, sabe?
é isso, a investir em você mesmo. Amado, se você sair daqui do retiro e amanhã, depois da manhã, segunda-feira, se você não investir em você, nada vai acontecer. Você precisa investir na nova visão, sabe? Tem que aceitar, aprender tudo de novo. Amém? Falar, Senhor, mostra-me o que tu queres. E aí, gente, Deus tem os caminhos dele. Deus tem o caminho dele, amém? Deus tem os caminhos dele. Aí você pode ser aqui no retiro, você recebe uma revelação, amém? Pode ser que você saia da sua casa, você abre uma revista, aí você vai ver uma figura na revista, e Deus vai falar com você a partir dessa figura, uma imagem. Você vai ver digamos que você queira ser um construtor, né, fazer prédios. Aí você vê um construtor na revista e você olha, seu coração dispara, puxa, você é um... Deus, ele usa, ele manda, como mandou para Paulo, Saulo. Deus nos cura por meio de pessoas, gente. Deus fala conosco por meio de gente. Deus fala conosco por meio de histórias. Amado, não é assim, como é que Deus fala comigo. Não, abre os olhos. Ele te cegou, abre os olhos, olha, enxerga. Deus vai mandar pessoas na sua vida. É que os seus olhos estão fechados. Tem que estar fechado para a visão antiga. Abre os olhos. Ananias vai lá. Deus vai te mandar um Ananias. Ananias era um homem simples, com medo, mas obediente. Ananias, eis-me aqui. Levanta e vai em tal rua. Procura por Saulo. Ele está orando. Coloca as mãos. Que esse homem é um instrumento para mim. E a visão volta. E a visão volta. E Saulo começa a enxergar, porque Deus não faz só milagres verticais. Há um tipo de milagre que Deus faz o tempo inteiro. São os milagres horizontais. Mas nós não percebemos esses milagres, porque ele vem através do nosso irmão, ele vem através do meu pai, ele vem através da minha mãe, ele vai fazendo, sabe? Você tem que perguntar, Senhor, quem é o meu Ananias? Quem é o meu Ananias que vai abrir meus olhos? Vai abrir meus olhos. E aí, amado, Saulo morre e nasce Paulo. Deixa eu explicar. Não nasceu uma versão melhorada de Saulo. Não. Ele se tornou uma versão melhor dele mesmo. Olha que ele fala: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é você melhorar o seu comportamento, gente. Não existe isso. Melhorar o comportamento. Não, é mais que isso. Não é você ajustar os hábitos. É você trocar o centro. É você sair da lei e você ir para a graça. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Você não vai achar isso em livro nenhum, nem em lugar nenhum. Paulo caiu cego pela luz, para que o Espírito Santo queimasse a lei no peito dele e escrevesse com graça no coração dele. Paulo caiu cego pela luz, para que o Espírito Santo queimasse a lei em seu peito e escrevesse com a graça em seu coração. E o que é que Jesus escreveu com a graça no coração de Saulo? E aí está o segredo do cristianismo. E aqui está o segredo do cristianismo. As pessoas estão buscando a lei, a lei. E Deus está queimando a lei no coração. E está escrevendo com a graça. Meu irmão, é isso. E aí ele vai te pedir algo que ele não vai pedir para mais ninguém. E aí ele vai te mostrar algo que ele não vai mostrar para mais ninguém. Amado, você é único. Não tem ninguém igual a você no mundo. Ele não vai pedir para você ser um Juninho. Amém? Fala, graças a Deus, obrigado Jesus por isso. Ele não vai te pedir para ser um Juninho. Ele não vai te pedir para você, sabe, essa coisa de ser todo mundo igual. Todo mundo igual. Opa, todo mundo sabe. Não. Nós somos, né?
O ser humano, ele anda em manada, né? Em manada, né? Então tem que andar todo mundo juntinho, tem que andar todo mundo igual, com as mesmas roupas, com os mesmos objetos, com os mesmos... Quando alguém está diferente, gente, não é? A mulher tem um cabelo vermelho, o pessoal já era torto já. Dentro da renovação, você pintou o cabelo de vermelho, eu já acho o máximo. Quando vejo uma mulher ruiva de cabelo vermelho, falou, mulher do fogo. Não é, gente. Se a pessoa coloca um brinco ali meio atrapalhado, já a pessoa já é como se fosse o cara não, sou eu mesmo, eu gosto do brinco, qual o problema? Qual o problema? Né? Parece que não vai entrar no céu por causa do brinco, meu Deus do céu, né? Que Deus raquítico, gente. Aí ele fica lá na porta do céu, você está com um brinco, esquerda. Pô, se nossos males fosse esse, nosso pecado fosse um brinco, sabe? É cultural, gente, é cultural. Aliás, gente, né? Na antiguidade, os homens usavam mais brinco que mulheres. Pega os filmes pra vocês verem. Lá atrás. Tatuagem, lá atrás, tatuagem cristãs. Tem cristãos que tinham tatuagens, não estou falando para ninguém fazer não, mas tinha cristãos que faziam tatuagem de cruz. É cultura. Tem coisa, gente, que é cultural, é profundamente cultural. E amado Deus, ele não está preocupado com essas coisas. E também, ele não quer negociar com o seu orgulho, ele não quer convencer o seu argumento, ele não quer concordar com a sua certeza, ele quer te derrubar para te levantar de novo, porque ele quer que você se torne um novo homem, uma nova pessoa, com uma nova postura, para você ser você mesmo, e você conquistar o mundo que ele te deu. Vou explicar. Se você for você mesmo, se você sair do cavalo, ele vai te dar uma visão. E dentro dessa visão, ele vai te dar um impulso para você conquistar essa visão e conquistar esse projeto que ele tem para a sua vida, que ninguém mais pode conquistar. Mas para isso, quem nunca caiu, quem não caiu do cavalo, quem não tiver o impacto, quem não viu a glória do Senhor, quem não perdeu o controle, não vai ser guiado por Espírito. Deus quer guiar você pelo Espírito, e aqui eu quero falar algo diferente que vocês estão acostumados a ouvir. Essa viagem que Deus quer te guiar, não é fora, é para dentro. É para dentro de você mesmo, como diz Carl Jung, para o seu self, para o seu interior. É lá que Deus fala. Lá que Deus fala, sabe, lá naquela voz, para você ouvir. Amado, olha só, se você soubesse o que Deus tem para você, Juninho, não é bem assim. Amado, pensa bem. Talvez hoje você está certo demais, duro demais, confiante demais, religioso demais e quebrantado de menos. As pessoas são muito religiosas e poucos quebrantadas na presença do Senhor. As pessoas conseguem falar o catecismo inteirinho, os 10 mandamentos, mas é uma geladeira, é um iceberg, é uma pessoa que não tem vida. Aí que tá. E quem é que vai ter coragem hoje de falar: Senhor, me derruba, me derruba, eu quero cair, se for para me ficar cego, para eu enxergar que eu fique cego, se for para derrubar desse trono, me derruba, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero ser um outro Saulo, eu quero ser um Paulo novo. Amada, a luz que cega é a que salva. A queda que humilhou Pedro, humilhou Paulo, é a mesma que levanta. E quando morremos para o nosso ego, é aí que o Espírito manifesta. Você quer? Sim ou não? Sim. Você está disposto a Deus te dar uma visão nova do mundo hoje? Sim. A maneira que eu vivo não é a única maneira de viver. A maneira que eu ando não é a única maneira de andar. Eu preciso mudar. Repita comigo: Senhor Jesus, eu preciso mudar. Dá-me coragem de leão. Não senti não, hein? As mulheres falam leão, então vai. Senhor, dá-me
coragem de leão. Senhor, dá-me coragem de leão. É isso, amado. Quem vai ter coragem de leão hoje? Quem vai ter coragem? Já viu o leão? Já viu o leão quando vai caçar? O leão quando vai caçar, gente, o que ele faz? O que o leão faz? Quando ele vai caçar, ele observa. O leão observa. Ele abre os olhos. Observa em silêncio. Amado, o leão observa em silêncio. Silêncio. Ele observa. Ele olha. Ele procura a presa. Ele procura o que ele quer. O leão olha. Olha o que eu quero. Qual é o meu desejo mais profundo? Qual é o meu sonho? Qual é a minha presa? Eu quero ser empreendedor. Eu quero montar um negócio. Eu quero ser médico, quero ser pregador, eu quero ser músico, eu quero casar, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo que eu quero. Qual é a minha presa? Qual é o meu sonho? Qual é o meu desejo mais profundo? Eu quero rezar para cura, eu quero rezar para milagres, eu quero fazer a diferença, eu quero montar uma creche, eu quero viajar ao Brasil, eu quero. Observa, abre os olhos, o leão olha, ele procura o que ele quer. O leão não sai caçando que nem um louco, não. Ele não quer caçar tudo, ele quer caçar a sua presa, a minha presa. E aí? Ele viu a presa. Uau, é ela. É ele. Pode ser ela, ele, né? Se estiver solteiro, né? Ele planeja. Amado, ele não vai com tudo. Ele viu a presa, ele planeja. Dá para encarar sozinho? Dá para encarar sozinho? Dá para encarar sozinho? Não dá. Então, ele chama mais leões. Não dá para ir sozinho, vamos em grupo então. Essa presa é muito grande, vamos em grupo. Ou dá para ir sozinho. Mas como é que ele faz? Ele vai para cima da presa? Correndo? Não, ele se aproxima em silêncio. Nem gatinho. Miau, miau. Ninguém escuta. Miau. Aí quem vê o leão, que bicho bobo. Miau. Ninguém vê o leão, tá lá aproximando. Ninguém dá nada pro leão. Um bicho não, um gatinho, miau, frajola, miau, miau. Daqui a pouco o leão aproxima, em silêncio, ele vai aproximando, eu quero. Só que ele ruge, ele faz assim, ó, em silêncio. Só ele escuta. Ele não deixa de ser leão. Amado, leão não deixa de ser leão. Eu sou um leão, eu quero a minha presa, é essa faculdade, é esse negócio, é com essa que eu vou casar, é com esse que eu vou casar, é com aquele outro, eu não sei, é isso, eu vou pregador, eu não sei. Ele aproxima, e amado, aí, quando ninguém espera, o leão ataca com as garras. Mas o leão é fogo. Por quê? Ele não se contenta em atacar. Muitos atacam, e a maioria faz isso. Atacam e deixam a presa ali. Atacam e deixam a presa ali. E vão embora. E come um pedacinho e vão embora. O leão não. Ele pega a presa. É meu, é meu, é meu, é minha, é meu, é meu. Essa foi a terra que Deus me deu. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu quero saber se tem leão aqui. Eu quero saber se tem leão aqui. Eu quero saber se você está disposto a pagar o preço para ter aquilo que Deus quer dar para você hoje. Amado, de pagar preço eu entendo. De pagar preço eu entendo. Eu queria, quando eu tinha 19 anos, eu queria estar entre os melhores pregadores do Brasil. Eu queria pregar no Brasil inteiro. Eu escolhi um caminho. O caminho que eu escolhi não foi
pegar uma secretaria, porque quem coordena a Secretaria da Renovação prega no Congresso Estadual. O caminho que eu escolhi não foi ser secretário da Renovação, coordenar a Renovação Carismática Estadual, Municipal, sei lá o que o nome que dá, ser presidente. Não foi esse caminho que eu escolhi. Eu não escolhi ser amigo de ninguém. Eu não fiz opção, vai ser amigo do Dunga, vai ser amigo do Ricardo Sá, eu posso até ser amigo dele, mas não vou ser amigo de ninguém. Eu não quero ser amigo de ninguém para pregar em tal lugar. Não, o caminho que eu escolhi foi esse. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou orar, e li essa Bíblia várias vezes, de cabo a rabo, estudei e li. Amado, eu li livros, rapaz, de livros, e não tinha livro católico na época, só evangélico, e li livros evangélicos. Eu estudei os melhores pastores, os maiores pregadores evangélicos, estudei todos eles, fiz teologia católica para conhecer, fiz filosofia, fiz psicanálise, porque eu queria, amado, eu queria ser bom. Você acha que eu sou vaidoso? Então eu sou vaidoso. Eu queria ser bom, eu queria ser um dos melhores, eu queria ser o melhor que eu podia, eu queria pregar como um leão. Vou pregar que nem um leão, vou pregar e vou pregar e vou pregar como um leão. Amado, e toda vez que eu ia pregar, já preguei com Dom Ascona sentado, já preguei com o Monsenhor Jonas Abib sentado na minha frente, já preguei com o Padre Roberto de Thieres, da Toca de Assis, quando ele pregava, ele enchia estádio, preguei com ele sentado, e toda vez, amado, toda vez que eu pregava o microfone para pregar, podia estar o Padre Jonas, Dom Ascona, Dom Alberto, Padre Alberto Gambari, podia estar sentado ali. Quando eu pegava o microfone na mão, eu pensava, eu falava para mim mesmo, eu sou um leão, agora que eu estou com o microfone na mão, Deus vai me usar, e nesse momento, não interessa, eu sou o melhor, eu vou entrar para arrebentar, eu vou trazer Deus para esse povo. Claro que eu não falava isso com as pessoas, amém, gente? Eu sou orgulhoso, né? É a graça que faz. Sim, é a graça que faz. É o Espírito que faz. Mas, amado, aqui dentro tem que despertar o leão. Tem que despertar o leão. O leão não pode ir para casa até encontrar a sua presa. A leoa não pode ir para casa até não encontrar a sua presa. Amado, vai atrás do seu sonho, vai atrás da sua presa, e vai com garra, e busca, e traz, e captura, e leva para casa. Está aqui a presa. Aleluia! O seu filho merece a sua casa, a sua filha merece a sua casa, a sua mãe merece a sua casa, seu pai merece a sua casa. Amém? As pessoas falam que eu mudei muito depois da pandemia. É verdade. Verdade. Até a pandemia, eu só queria uma coisa na vida: pregar, 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 pregar e pregar. Eu pregava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, noite. Sábado dava 4 pregação, domingo dava 3 pregação. Voltava do carro cansado, eu, a Cláudia, o Lucas, morto, sem conseguir respirar. E eu pensava assim: tudo que Deus quer de mim é a pregação. Até o dia que veio a pandemia. Primeiro dia de pandemia, 1 semana, 2 semanas, eu não tinha nada. Eu vivia da pregação. Eu nunca cobrei 1 centavo para pregar, gente. 1 centavo. Nunca cobrei 1 centavo para pregar. Já passei situações difíceis assim. Eu preguei no estádio uma vez, carnaval, 51 pessoas. Aí eu preguei, né? Foi uma banda na sexta. Pra vocês terem uma ideia como que é a vida de pregador católico, evangélico não. A vida de pregador católico, vocês pensam que é um mar de rosa, não é. Eu preguei em carnaval, sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias, estádio cheio. 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, aquele sol de matar, um sol para cada cabeça. Eu preguei os 4 dias. Na sábado foi uma banda,
domingo foi uma banda, segunda foi uma banda e terça foi um cantor. Tudo famoso, gente. Tudo famoso, pessoal, tudo famoso, tudo lá no auge e tal, lotado e tal. Eles tocaram uma noite. Onde é que as bandas ficaram? Hã? Onde que as bandas ficaram? Hotel. Onde eu fiquei? Fiquei em alojamento, casa de pessoas. Nada contra, mas eu fiquei lá, eu tinha que preparar a pregação, chegava em casa, pregava no sábado à noite eu queria preparar a pregação para o domingo, eu estava cansado, e da lá eu tinha que rezar para o dono da casa, para o cachorro, para o vizinho, aquele cansaço. Acabou o encontro, um levou 30 mil, outro levou 100 mil, outro 120 mil, outro 50 mil por 2 horas de show. Ok, o pedágio é digno do seu? Quanto que eu levei? Para ser sério com vocês, eu levei R$400. Eu não estou falando, gente, não estou falando dessa falta de, sabe, se a pessoa não cobra, então, trata de qualquer jeito, né? A pregadora não pode cobrar. Eu estou falando como as pessoas não têm consideração. Ninguém pensa, a sua conta está correndo lá em casa, de luz, a sua água está correndo, ele vive disso. Faz a conta, R$400 por semana, quanto é que dá no final do mês? R$1.600. Dá para viver com o filho com autista? E gente, foi um encontro grande, era sempre na unha para pagar as contas. Aí chegou na pandemia, não tinha mais missão para ir, eu não ia ter nem os R$400 mais. Aí, e agora, o que a gente faz? Amado, foi onde o Senhor falou, Juninho, Cláudia, abre os olhos. Abre os olhos. Por que você não aplica aquilo que você prega? Por que você não aplica aquilo que você prega? Por que vocês não aplicam aquilo que vocês pregam? Eu aplico isso na pregação, porque eu achava que eu aplicava. Afinal, gente, eu preguei em 20 países, amém? Se eu preguei em 20 países, eu estou aplicando aquilo que eu aprendi. Não, o Senhor falou, por que você não aplica isso para ajudar as pessoas a ganhar dinheiro? O que você sabe fazer? Aí eu vi o Lucas lá, o Lucas, autista. Eu falei, nossa, nós sabemos tudo de autismo. Conhecemos médicos, psicólogos. Nossa, o Lucas. Eu li tanto livro de empreendedorismo. Eu sei empreender, eu sei montar uma empresa, Cláudia. Mas na pandemia, onde todas as empresas estavam quebrando, para o Daniel acompanhou, todas as empresas estavam quebrando, nós montamos uma clínica para crianças com autismo. Amado, houve uma revolução financeira na minha vida. Financeira. Se antigamente os irmãos da IDE me ajudavam, eu passei a ajudar a IDE financeiramente. Eu e a Cláudia. Eu tive a graça, que eu fui para a Itália umas 12 vezes, mas sempre 7 vezes, em pregação. E eu queria ir para a Itália, para passear na Itália com a Cláudia. Eu nunca tinha ido para a Itália, eu e a Cláudia na Itália, nunca tivemos ido para a Cláudia, eu e a Cláudia, sempre fomos separados. Quem missão vai um só, sempre separado. Eu falei, nossa, meu pai italiano, ele falava assim, eu quero tomar um vinho em frente ao Coliseu. Eu falei, eu vou tomar um vinho em frente ao Coliseu, na Itália com a minha esposa. Amado, vou te falar, está aqui minha esposa, Cláudia. Vem cá, Cláudia. Nós, 2 anos depois, nós pudemos pagar uma viagem para a Itália, para minha filha e meu genro, né? Nós deixamos ele na frente, né? Para a lua de mel. E fomos para a Itália, não foi, Cláudia? Fomos para a Itália e nós dois tomamos um vinho em frente ao Coliseu. Pegamos lá, aí já falei a resposta, né? No começo da pregação. Não era para falar essa parte. Obrigado, Cláudia. Nós tomamos um vinho ali em frente ao Coliseu, já falei, né? Que é a minha opinião sobre o vinho, né? Nós tomamos um vinho em frente ao Coliseu, ali, e, gente, eu chorava que nem criança. Mas, amado, olha só, não foi fácil. A montar a nossa empresa, temos uma casa boa hoje, graças a Deus. O Lucas ele precisa de espaço. A minha casa é uma casa boa hoje. Tá? Eu tenho uma situação financeira hoje boa. Mas por quê? Sabe por quê, gente? Lá atrás eu plantei. A Cláudia estudou. A Vanessa estudou sobre autismo. Eles estudaram sobre autismo. Você perguntava a Vanessa para a Cláudia, eles sabem tudo de autismo.
Nós estudamos sobre autismo, lemos, investimos, nós lemos muito livro. Então, quem pensa enriquece. O segredo da mente milionária. Nós não lemos, nós estudamos, nós devoramos. Nós tínhamos conhecimento, nós sabíamos que Deus tinha. Na época eu não sabia que Deus queria, mas quando chegou na pandemia, eu não tinha missão para ir mais. Não tinha missão, ia faltar coisa lá em casa. Eu falei, e agora? Não tenho, vai faltar coisa em casa. Aí o Senhor falou, cadê o leão? Cadê o leão? Cadê o leão? Fica cego para as coisas do passado, que eu vou te dar uma visão nova. Mas Jesus, e eu prego todo dia, ó apego, eu prego todo dia, e a pregação, e a minha vida, Juninho, essa maneira que você vai continuar pregando, fica tranquilo, mas essa maneira que você vive, não é a única maneira de viver. Juninho, oh, cadê o leão? Cadê o leão? Oh, você prega de coragem, cadê a coragem, leão? Oh, cadê a coragem? Juninho, cadê a ousadia? Oh, homem de fé, cadê o leão? Cláudia, cadê a leoa? Cadê? Eu quero ver agora que vocês estão derrubados, que vocês estão cegos, que vocês não têm nada. Eu quero ver se vocês reagem. Amado, eu e a Cláudia tínhamos um porquê muito forte. Sabe qual é o porquê? O Lucas, meu filho com autismo. Eu pensei, nossa, na pandemia, se não tem ninguém para ajudar o Lucas, tem eu e a Cláudia. Quando eu morrer, quem vai ajudar o Lucas? Amado, eu e a Cláudia, que temos que deixar algo para o Lucas. Quero falar para você que é pai. Eu vejo um pregador que sai a pregar aí e deixa a família passando fome em casa. Está errado. Você é responsável. Eu sou machista, então eu sou machista. Você é responsável para a providência na sua casa. Acabou. Mas tem uma. No caso, tem uma gente acordado, eu e a Cláudia. Eu não sou um cara machista. Assim, né? Não sou machista assim. Se a Cláudia ficar rica, eu vou gostar. Não tem problema nenhum. Não sou machista de achar que o homem tem que mandar. Não é isso que eu estou falando. Mas, amado, enquanto homem, você tem que ser homem. Você tem que prover as coisas na sua casa. Pelo menos ir atrás. Amado, está faltando hoje postura masculina na igreja. Eu não estou falando de machismo não, gente. Tem coisa que não tem. Abre porta, o homem abre porta, ok. O homem é educado, o homem é gentil, o homem protege a mulher se alguém mexer com ela na rua. Essas coisas são coisas de delicadeza. Mas, amado, a gente não pode perder algumas coisas, a gente não pode perder. Algumas coisas, gente, não dá para perder. Não dá para perder. Não dá. O homem não pode deixar de ser homem. Ele não pode falar, eu sou o provedor, eu sou o leão. A mulher pode caçar? Pode caçar. Aumentou a caça, melhor ainda, amém? Se a mulher caçar fora, o homem caçar fora, glória a Deus. Mas o homem não pode perder isso. Ele tem que ser, eu vou atrás da caça, eu vou atrás da caça. Então o homem tem que ter postura de homem, tem que ter jeito de homem. Não quero ser machista aqui não, mas o homem tem algumas coisas, mas não dá para abrir mão. É você, é o homem da casa, é ponto final. Eu sei que vão falar um monte de coisa, mas não dá. Como mulher, tem coisa que mulher não pode perder, gente. Vamos cancelar, não tem problema. Tem coisa que mulher não pode perder, então perdendo. A mulher, vão ficar bravo comigo, mas a mulher, ela sai com mais intenção que o homem. Não sei qual intenção, mas sai. Pode reparar que a mulher tem uma intenção de estar mais bonita. Ela sai. Poxa, aí, se vocês perguntar para os caras da renovação, eles vão falar que eu estou falando aqui é mentira. 90% vai falar que é mentira. 90% vai falar que é mentira. Mas nós homens, gostamos de ver uma mulher bem arrumada. Nós homens, gostamos de sentir o perfume da mulher, sim. Nós homens gostamos do visual da mulher. Nós gostamos da feminilidade que a mulher tem. Nós amamos, pode fazer uma pesquisa, nós amamos quando a mulher põe um vestido. Nós amamos. E a mulher, ela sai com uma intenção, ela coloca um brinco, ela coloca um anel, ela coloca um colar,
ela se arruma, que nem a Sulamita, né? Lá em Cânticos dos Cânticos, ela se ordena, né? Se arruma, se veste, e sabe? E ela perfuma o ambiente, porque ela é mulher. E amado, isso não é sedução, não é sexual, é simplesmente ser feminina. E as mulheres não podem perder isso. Você não pode perder isso. Mas não dá para perder isso, gente, não dá. E acaba o casamento. Por que acaba o casamento? Porque a mulher deixou de ser feminina. Porque lá no casamento é qualquer roupa, é qualquer calcinha, é qualquer sutiã, é qualquer coisa, e sabe? E o homem também, ele perde, na casa dele ele perde ali a sua virilidade. Ele perde a sua virilidade, sabe? É isso, a palavra certa. O homem não pode deixar de ser viril. Tem que ser viril, tem que ter postura de homem, tem que ter jeito de homem. O homem tem que se portar como um leão, e a mulher como uma leoa. Uau! E ponto final, gente. Sabe? É da essência, sabe? E Deus te chama a fazer a diferença, sendo um leão, sendo uma leoa. Eu quero saber se está disposto a pagar esse preço. Tá? Mudança total, gente. Mudança total. Eu falei de roupas, as roupas não é o mais importante, gente, porque às vezes a mulher está mal vestida, está mal arrumada, mas ela tem uma feminilidade que, sabe, que exala. É uma simpatia, sabe? É aquela mulher que sabe andar, é aquela mulher que sabe sorrir, é aquela mulher que sabe ser simpática, é aquela mulher que fala bom dia, é aquela mulher que fala boa tarde. Aquela mulher que está no elevador, porque geralmente quando a mulher é muito bonita, ela fica meio tímida, leva muita cantada, né? Então ela tem medo de cumprimento, ela fala bom dia. Você até assusta, tem hora. Você entra no elevador, a mulher, bom dia, sorri, muda, gente, muda, sabe? E o homem também, gente, o homem tem que, sabe, ele tem que ser viril, ele tem que, no elevador, ele tem que chegar e segurar a porta, deixar as mulheres entrar primeiro. Se não der para ele pegar aquele elevador, ele pega o próximo. É virilidade, gente, é ser homem. Nós não podemos perder essas coisas, não podemos perder. Você foi feito para ser um leão, uma leoa, amém? Fique em pé.